Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, sou o professor Rafael, estamos aqui na nossa disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de 1,73 m, sou careca, tenho uma barba. Hoje eu estou vestido totalmente de preto, minha camisa é preta, minha calça é preta, minhas botas são pretas, tenho tatuagem nos braços. Ao fundo temos uma parede branca com detalhes em cinza, e à minha esquerda temos uma parede também branca com escritos em verde, EAD mudando realidades. Eu estou no Instituto Federal de Rondônia, no estúdio de EAD, e hoje nós vamos falar da nossa aula 06, Desenvolvimento na Amazônia e em Rondônia. Vou aproveitar para fazer uma revisão do que foi dito nesse último bloco, né? Porque quando pensamos a disciplina, pensamos em dois grandes blocos. O primeiro bloco, aula 1, 2 e 3, que foi, né, sobre políticas públicas, histórico, funcionamento, modelo de avaliação, dentre outros elementos. E o último bloco, que é sobre desenvolvimento regional e sustentável, né? E aí, para a gente entender esse último bloco e entender também a nossa sexta aula, nós estamos fazendo um movimento de escalas, né? Um movimento espiral de escalas, que é a forma como o professor Carlos Brandão, economista da Federal do Rio de Janeiro, utiliza para analisar desenvolvimento em escalas. Ele fala que devemos começar do internacional, depois para o nacional, e aí chegar no regional, depois no local, né? No espaço local, e entender essas interconexões entre diversas escalas. Então, na primeira e na segunda aula, falamos sobre o que é desenvolvimento, qual a diferença entre crescimento, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional, e aí hoje falamos de uma relação mundial, né, de um capitalismo mundial, de uma relação de dependência mundial. Depois falamos da questão do Brasil, onde o Brasil se situa nessa mundialidade das economias, e depois avançamos para começar a pensar um desenvolvimento regional, a região norte. E aí hoje, né, agora nesta próxima aula, estamos chegando na Amazônia e em Rondônia. Então, se vocês perceberem, falamos de conceitos, depois falamos de relações mundiais, depois falamos do Brasil e suas relações mundiais, depois falamos da região norte, eu estou falando de uma região, e as suas relações com o Brasil e com o mundo, e agora estamos falando sobre a Amazônia, que é uma subdivisão, né, do que chamam de região norte, né, também está na centro-oeste, um pouco ali no Nordeste, né, perto do Nordeste, e falamos de Rondônia. Então, se a gente perceber, creio que vocês conseguiram perceber, estamos num afunilamento. Esse funilamento ele é sempre feito debatendo o local em relação às outras escalas. Isso é uma forma de pensar. Eu gostaria, também fica o convite, que vocês pudessem pensar desenvolvimento a partir dessas relações. Vamos pensar um projeto local de desenvolvimento. Tá, mas como esse projeto local se correlaciona com o nacional, com o regional, com o internacional? Qual é a possibilidade disso, né? Um dos debates que eu faço da minha pesquisa sobre desenvolvimento sustentável é como demandas de povos indígenas daqui de Rondônia, por exemplo, dialogam com demandas ambientais, políticas, econômicas internacionais. E aí, o meu pensamento, enquanto pesquisador, é sempre estabelecer essas conexões de vai e volta. Vai para o internacional, volta para o local. Vai para o regional, volta para o nacional. Pensar assim, estou falando para vocês enquanto futuros gestores, pensar assim, futuros pesquisadores, pesquisadoras também, pensar assim faz com que a gente saia de uma coisa que, mais uma vez, o professor Carlos Brandão chama enquanto perigo do localismo na análise de desenvolvimento. Então, se eu penso desenvolvimento a partir de uma localidade apenas, eu estou cometendo um erro. Se eu penso desenvolvimento apenas a partir de uma internacionalização ou de uma mundialização das relações, eu estou cometendo outro erro. Se eu penso, último exemplo, tá? Se eu penso a partir de uma questão nacional, eu
estou cometendo um erro. Ah, desenvolvimento nacional, tudo bem, o Brasil é um país só. Mas será que nós temos apenas um Brasil no Brasil? Nós temos diversos Brasis no Brasil. Então, fica essa provocação inicial, que serve também como recapitalização de tudo que foi dito até agora, tá? Então vamos lá para a nossa unidade 6. A Amazônia sempre é um espaço de disputa. Eu gosto de citar o que a antropologia fala sobre como a Amazônia ela era vista pelos primeiros colonizadores. Para alguns colonizadores, a Amazônia era o céu, era o Éden, era o paraíso. Isso aqui tinha muita influência do catolicismo, né? As duas percepções tinham influência do catolicismo, tá? A Amazônia, para esses colonizadores lá no século XVI, XVII, era vista como o Éden perdido. Tanto era o Éden perdido que os indígenas eles estavam sem suas vestes, né? Se você pega lá as primeiros detalhamentos, descrições dos jesuítas sobre o Brasil, eles vão estar espantados, né? Que não há vestes, não há vergonha sobre os órgãos, né? Então, alguns colonizadores, né? Alguns desses primeiros relatores do processo de colonização vão pensar que a Amazônia é um lugar, o paraíso perdido, né? Que Adão e Eva foram expulsos, então ficou aqui a Amazônia, esse grande espaço verde, cheio de animais e de riquezas, né? Igual está descrito no livro sagrado do cristianismo. Já uma outra parte dos colonizadores e de seus relatores vai pensar que a Amazônia é o que eles chamam de inferno verde, né? É um lugar de morte, de doenças, de armadilhas. A Amazônia é um espaço de disputa desde o seu começo. Desde o começo, as pessoas não chegam a um acordo sobre o que é a Amazônia. Então, essa disputa que lá no começo era uma disputa de definição, de conceituação, de delimitação filosófica e literária sobre o que é a Amazônia, avança na história do Brasil e se torna um espaço de disputa político e econômico, né? Vamos lá, alguns pontos aqui. A Amazônia é um bioma e território geopolítico de importância global, ou seja, há uma disputa, não apenas nacional, mas também global, sobre quais são os usos da Amazônia, né? Claro que a Amazônia ela é brasileira, mas ela tem uma importância global. Há um interesse histórico por recursos da Amazônia, e aí não importa se você pensa que a Amazônia é o Éden ou é o Inferno Verde, se é o Éden, Deus colocou aqui para a gente desfrutar, né? Desfrutar da terra. Se é o Inferno Verde, eu tenho que ir lá e desbravar, vencer esse Inferno Verde. A Amazônia sempre foi vista como um lugar a ser ocupado, a ser predado, a ser explorado. E nós temos vários exemplos aqui, ó, as drogas do sertão, a borracha, quem é de Rondônia já está identificando, madeira, minérios, hidroenergia até os dias de hoje e agropecuária. Segundo a ANEEL, no documento chamado Hidrelétricas do Brasil, em 2016, né, que eu faço um debate sobre isso na minha tese, 70%, aproximadamente 70% da força de exploração hidrelétrica do Brasil no futuro, até 2050, estão na Amazônia. Então veja, hoje em dia não há mais uma disputa na Amazônia por drogas do sertão, mas a hidroenergia, né, a construção de hidrelétricas, só vai expandir no Brasil a partir da exploração da Amazônia. Então, até hoje, até 2050, a Amazônia está em processo de exploração. Na década de 70, nós temos a fronteira de desenvolvimento, né, integrar para não entregar, que é o lema dos governos militares. Então, a Amazônia é uma fronteira de expansão que teve como consequência desmatamento, fragmentação de ecossistemas e conflitos fundiários que resultaram em violência. Resultaram e resultam em violências. Atualmente, a Amazônia busca um desenvolvimento sustentável como justificativo para grandes empreendimentos. Entretanto, como bem vimos, tem falhado na maioria das suas tentativas. Falando agora de Rondônia, né? Nós temos um processo de colonização e megaprojetos. Rondônia, e aí falar um pouquinho de história de Rondônia.
é marcada por ciclos econômicos que acompanham os ciclos migratórios, né. Então, se você vai lá estudar história, você vai ter o primeiro ciclo da borracha, o ciclo da cassiterita, o segundo ciclo da borracha, o ciclo do ouro. Neste interim, nós vamos ter os planos de colonização, né, planos de, eh, que são os piques, né, os planos de colonização, que vai dividir a terra entre colonos vindos principalmente do sul, né, que vão ficar na parte sul do estado, em sua grande maioria, e posteriormente nós vamos ter os soldados da borracha, que são aqueles que vão estar nos seringais, que vão estar principalmente na região centro-norte de Rondônia. Então, é claro que nosso objetivo aqui não é fazer uma história de Rondônia, mas é só para a gente entender em linhas gerais que durante todo o processo de ocupação de Rondônia nós fomos marcados por ciclos de exploração desses recursos, no qual o slide anterior diz a Amazônia tem como característica, né? Rondônia, como estado amazônico, não é diferente. Então nós tivemos ciclos de exploração de minérios, ciclos de exploração da borracha, né, nos seringais, e esses ciclos eles trouxeram em grande escala processos de crescimento econômico, mas, como bem vimos nas aulas anteriores, não trouxeram processos amplos de desenvolvimento. Então, Rondônia, né, Porto Velho, a capital de Rondônia, é uma das cidades com menor índice de água e esgoto tratado do Brasil, por exemplo. E foi uma cidade, e é uma cidade ainda, Rondônia é um estado muito rico, com um grande crescimento econômico, um PIB, né, causado por serviços e agronegócio, principalmente, em franca expansão, que ao mesmo tempo não acompanha, na mesma medida, o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, esse primeiro processo foi de colonização, né, que foi na década de 70, que acompanhou os ciclos econômicos. Tivemos um crescimento populacional e uma transformação fundiária, ou seja, foi feita uma espécie de reforma agrária, né, em Rondônia, né, com a divisão de lotes para os colonos. O INCRA ele vinha aqui fiscalizar quem estava plantando, quem estava desmatando, quem estava cuidando, quem tinha construído uma casa. Acho muito interessante quem fala sobre isso é o professor Emílio Mourão, antropólogo, que hoje reside nos Estados Unidos, pesquisador norte-americano. Então ele vai falar sobre a questão do INCRA e da Transamazônica, quando ele fala que esses processos de colonização modificaram toda a dinâmica regional, né? Toda não, sim, uma parte da dinâmica regional, ao passo que traz o colono, quer ser sulista ou quer seja posteriormente nordestino, mas em sua grande maioria sulista, e faz com que ele transforme. Um dos objetivos do processo de colonização é transformar o espaço, né? Tirar a floresta e colocar ali um brasileiro, tá? Existe uma grande relação até os dias atuais de conflitos entre povos indígenas e desmatamento e outras formas de exploração. A minha pesquisa é com povos indígenas e desenvolvimento, e o que nós temos hoje é que a Amazônia indígena ela é desmatada em torno de 2%, enquanto que fora ultrapassa os 20%. Então, não é uma falácia, não é uma mentira dizer que os povos indígenas preservam a floresta em pé e, por preservarem a floresta em pé, são alvos de violências, né, nesse processo de exploração da Amazônia que já falamos. Nós temos também, como foi dito já, os megas projetos, e aí aqui, como estamos falando de Rondônia, vamos citar, né, Giral e Santo Antônio, e tem também Samuel, que já foi construído no passado, na década de 80, e temos também a hidrelétrica de Tabajara, que está num processo de estudos, né? Então, no passado Samuel, mais recente Giral e Santo Antônio, e num futuro próximo, caso caminhe como deve ocorrer, né, como normalmente ocorre, a hidrelétrica de Tabajara. Né, tudo isso gera impactos socioeconômicos e desigualdade. Fica algumas provocações finais, né, para pensar Rondônia, colonização e seus projetos. Como conciliar Rondônia e Amazônia, né? Desenvolvimento econômico e preservação ambiental na Amazônia, né? E aí a resposta já está aqui no item abaixo, na pergunta abaixo, né?
estratégias de fortalecer a autonomia das comunidades locais. Desenvolvimento regional e sustentável só é conseguido quando se escuta as comunidades locais e as suas relações com a natureza. Quais são os impactos de megaprojetos hidrelétricos, por exemplo, né? Como eu falei, o futuro hidrelétrico do Brasil está na Amazônia, mas aí fica a pergunta, né? Quem se beneficia, quem arca com os custos? Aonde fica boa parte da energia produzida pelas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio? Pesquisem aí e vocês vão ver que boa parte delas não fica em Rondônia, ao passo que, sim, os prejuízos socioambientais ficam todos com a gente, né? Temos políticas públicas de longo prazo e como garantir a comunidade além de ciclos eleitorais, né? Continuidade além de ciclos eleitorais. Para finalizar nossa aula, independente das construções, né, dos interesses, dos projetos que eles eventualmente vão ocorrer, é preciso que a gente participe, que a gente debata, que a gente conheça, né? Eu fiz aí uma provocação. Temos duas grandes hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio. Para onde vai essa energia produzida, em sua grande maioria? Tudo bem, é um projeto, né, de desenvolvimento, vai gerar desenvolvimento, crescimento econômico no país, isso não é discutido. O que a gente tem que discutir é se houve, se há e se haverá preocupação de fato com relação aos impactos socioambientais aqui sentidos em nossa cidade. Eu estou falando de Rondônia, de Porto Velho, mas isso pode ser pensado a partir de outros grandes empreendimentos, de outros impactos, né? Porque não há grande empreendimento sem impacto, não há entropia zero quando a gente fala de ações que vão impactar na questão ecológica. Tá? Então, eu gostaria agora de me despedir de vocês, pelo menos nas aulas, teremos outros momentos de contato e dizer que foi uma honra estar aqui compartilhando essas falas, essas impressões e essas compreensões teórico-conceituais com vocês. Desejo que vocês possam realizar uma boa disciplina e que, ao terminarem este curso, tenha um impacto positivo na comunidade e na sociedade como um todo em que vocês estão inseridos. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.